Vocês sabem quem é o único homem no Brasil que pode explodir o PT, desmascarar um dos maiores crimes políticos da história recente e mudar completamente o rumo das eleições de 2026? Adélio Bispo de Oliveira, o homem que enfiou uma faca no abdômen de Jair Bolsonaro em 2018. E ele está sendo protegido, blindado, mantido em silêncio. Por quê? Porque o que ele sabe pode destruir carreiras, derrubar narrativas e revelar quem realmente mandou matar o candidato que liderava as pesquisas. E essa resposta apavora muita gente poderosa. Mas antes de continuarmos com essa investigação, eu preciso que você faça algo importante. Deixe seu like neste vídeo agora, porque conteúdos como este enfrentam resistência dos algoritmos e precisam do seu apoio para alcançar mais brasileiros. Depois de assistir até o final, comente aqui embaixo sua opinião sobre esse caso e me diga de qual cidade você está nos acompanhando. Se você ainda não é inscrito no canal Pensa Brasil, inscreva-se agora e ative o sininho, porque aqui a gente investiga o que os outros têm medo de tocar. Vamos lá. 6 de setembro de 2018, Juiz de Fora, Minas Gerais. Jair Bolsonaro estava em plena campanha eleitoral, liderando as intenções de voto, era o favorito absoluto para vencer as eleições. E então, em questão de segundos, tudo mudou. Adélio Bispo de Oliveira se aproximou no meio da multidão e desferiu uma facada brutal no abdômen de Bolsonaro, uma facada que perfurou intestinos, causou hemorragia interna grave e quase matou o candidato. Bolsonaro foi levado às pressas para o hospital, passou por múltiplas cirurgias de emergência, ficou entre a vida e a morte, e nos dias seguintes, enquanto ele lutava pela sobrevivência, a narrativa oficial começou a ser construída. Adélio era um louco, um lunático solitário, um maníaco que agiu sozinho, motivado por delírios psicóticos, sem mandantes, sem conspiração, apenas um desequilibrado, e essa narrativa foi comprada pela mídia, pelo sistema de justiça, pela opinião pública. Adélio foi declarado inimputável, ou seja, sem capacidade mental para responder por seus atos. Foi internado em um hospital psiquiátrico de segurança máxima, e o caso foi encerrado, fim da história. Ou pelo menos era o que queriam que acreditássemos. Mas tem um problema. Vários problemas, na verdade. E quanto mais você investiga esse caso, mais as peças não se encaixam, mais a narrativa oficial desmorona e mais fica evidente que existe algo muito maior sendo escondido. Primeiro, vamos falar sobre quem é Adélio Bispo. Ele não era um indigente, não era um morador de rua sem conexões. Ele tinha histórico de militância, era filiado ao PSOL, partido de esquerda, participava de manifestações políticas, tinha redes sociais ativas, onde compartilhava conteúdo político, especificamente contra Bolsonaro e a direita brasileira. Esse não é o perfil de um louco isolado, é o perfil de um militante político. Segundo, a questão financeira. Como um homem que supostamente não tinha recursos, conseguiu viajar pelo Brasil, conseguiu se hospedar em hotéis, conseguiu se alimentar. Adélio viajou de Minas Gerais para outros estados nos meses anteriores ao atentado. Visitou locais onde Bolsonaro faria campanha. Estava claramente seguindo o candidato, e isso exige dinheiro. De onde veio esse dinheiro? Quem financiou essas viagens? As investigações iniciais mostraram movimentações bancárias suspeitas na conta de Adélio, depósitos que não batiam com sua situação financeira declarada. Mas esses detalhes foram rapidamente varridos para debaixo do tapete. A narrativa do louco solitário não permitia investigações mais profundas sobre financiamento. Terceiro, a questão técnica do atentado. Qualquer pessoa que entende minimamente de segurança e de tentativas de assassinato sabe que acertar uma facada fatal em alguém cercado por seguranças e em movimento exige planejamento. Adélio escolheu o momento exato, sabia onde se posicionar.
Tinha a faca escondida de forma que passou despercebida. Executou o golpe com precisão. Isso não é comportamento de um lunático desorientado. É comportamento de alguém que foi instruído. E aqui está o ponto crucial. Desde o atentado, Adélio está sendo protegido. Ele deveria estar disponível para interrogatórios, deveria ser pressionado a revelar informações, deveria ser investigado exaustivamente, mas não. Ele está blindado, trancado em uma instituição psiquiátrica onde pouquíssimas pessoas têm acesso. Seus advogados controlam rigidamente quem fala com ele, e sempre que surgem movimentos para aprofundar a investigação, surgem obstáculos jurídicos. Por que proteger um louco? Se ele é realmente insano, se age sozinho, se não há nada mais a descobrir, por que todo esse cuidado? Por que tanta proteção? A resposta óbvia é: porque ele sabe demais. E se ele falar, se ele entregar nomes, se ele revelar quem o orientou, quem o financiou, quem o mandou, o impacto seria devastador. Vamos conectar os pontos. Em 2018, Bolsonaro era a grande ameaça ao establishment político brasileiro. O PT tinha acabado de perder o poder após os escândalos de corrupção da Lava Jato. Lula estava preso. O partido estava enfraquecido, mas desesperado para retomar o controle. E então surge Bolsonaro, um outsider, um militar reformado, alguém que prometia acabar com a velha política, com a corrupção, com os esquemas do PT. Para a esquerda brasileira, Bolsonaro representava o fim. Se ele vencesse, significava mais anos no deserto político, significava investigações continuadas, significava perda definitiva de poder. E em política, quando há muito a perder, pessoas fazem coisas terríveis. Agora, eu não estou dizendo que tenho provas concretas de que o Partido dos Trabalhadores ordenou o atentado contra Bolsonaro. Não tenho. Ninguém tem, porque nunca foi investigado adequadamente. Mas o que eu estou dizendo é que existem indícios suficientes, perguntas sem resposta, coincidências demais para simplesmente aceitar a narrativa oficial e seguir em frente. E tem outro fator importantíssimo: o timing para 2026. Estamos a menos de 2 anos das próximas eleições presidenciais. Bolsonaro está impedido de se candidatar devido às condenações impostas pelo TSE, mas ele continua sendo a figura central da direita brasileira, é o nome mais forte, o líder incontestável da oposição. E Lula, mesmo no poder, sabe que precisa neutralizar Bolsonaro definitivamente para garantir a continuidade do PT. Agora imagina o seguinte cenário: Adélio, por qualquer motivo, decide falar, decide entregar nomes, decide revelar que não agiu sozinho, que recebeu orientação, que foi financiado, que pessoas ligadas ao PT estavam envolvidas. O que aconteceria? Seria um terremoto político. Seria o maior escândalo da história recente do Brasil. O PT seria imediatamente associado a uma tentativa de assassinato político. Lula, mesmo que não tivesse envolvimento direto, seria contaminado. O partido entraria em colapso moral, e Bolsonaro, mesmo impedido de se candidatar, se tornaria um mártir absoluto. Sua popularidade explodiria. Seu candidato escolhido, seja quem for, surfaria numa onda de indignação popular e provavelmente venceria em 2026 com facilidade. Por isso Adélio é mantido em silêncio. Por isso ele é blindado, porque ele é uma bomba relógio política. E enquanto ele estiver calado, trancado, controlado, a bomba não explode. Mas e se ele falar? E se por algum motivo Adélio decidir contar a verdade, seja por pressão psicológica, seja porque conseguiu algum tipo de acordo, seja porque simplesmente sua consciência o corroeu? Ele tem o poder de mudar completamente o jogo político brasileiro. Existem pessoas trabalhando para que isso aconteça? Com certeza. Existem advogados, investigadores privados, jornalistas investigativos tentando chegar até Adélio, tentando fazê-lo falar, mas o sistema está fechado.
As portas estão trancadas. E quem tem as chaves? Quem controla o acesso a ele? Pessoas que não querem que a verdade venha à tona. Vamos ser honestos sobre uma coisa. A esquerda brasileira tem histórico de violência política. Não é teoria da conspiração, é histórico documentado. Movimentos guerrilheiros nos anos 60 e 70, assaltos a banco, sequestros, assassinatos políticos. Dilma Rousseff participou de organizações armadas. José Dirceu era líder estudantil radical. Essa geração do PT tem nas suas raízes a ideia de que violência é uma ferramenta política legítima quando necessário. Então, é tão absurdo pensar que pessoas ligadas a essa mesma esquerda pudessem estar envolvidas numa tentativa de assassinato em 2018, quando tudo estava em jogo, quando a alternativa era perder o poder completamente. Para mim, não é absurdo, é perfeitamente plausível. E o fato de que a investigação foi abafada tão rapidamente, de que Adélio foi declarado louco quase imediatamente, de que todas as pistas sobre financiamento e conexões foram abandonadas. 45, tudo isso aponta para uma operação de encobrimento. E aqui está a verdade mais assustadora. Se eles tentaram uma vez e falharam, quem garante que não tentarão novamente? Bolsonaro continua vivo, continua ativo politicamente, continua sendo uma ameaça, e a próxima tentativa pode ser mais eficaz. A prisão de Bolsonaro, que discutimos anteriormente, pode ser também uma forma de torná-lo mais vulnerável. Um ex-presidente preso está isolado, está sem sua segurança habitual, está exposto, e acidentes acontecem em prisões brasileiras, com frequência alarmante. Então, voltando à pergunta central, quem mandou matar Bolsonaro? Eu não tenho a resposta definitiva, mas sei quem tem. Adélio Bispo de Oliveira, e ele precisa falar. O Brasil precisa que ele fale. A verdade precisa vir à tona, não importa quem ela destrua no caminho. Porque se descobrirmos que houve um complô para assassinar um candidato à presidência, se descobrirmos que pessoas ligadas ao PT estavam envolvidas, não é só sobre Bolsonaro, é sobre a integridade do nosso sistema democrático. É sobre saber se vivemos numa democracia de verdade ou numa fachada onde partidos políticos podem ordenar assassinatos e sair impunes. E 2026 está chegando. E essa bomba relógio chamada Adélio Bispo está lá, esperando. A questão não é se ele tem informações que podem mudar tudo. A questão é, ele vai falar? E se falar, alguém vai ouvi-lo? Ou ele será silenciado definitivamente antes que a verdade apareça? Eu quero muito saber sua opinião. Você acredita que Adélio agiu sozinho? Ou você acha que existe algo muito maior sendo escondido? Você acha que ele deveria ser investigado novamente, com profundidade, sem a narrativa do louco solitário? Comente aqui embaixo tudo o que você pensa. Esse é um dos temas mais importantes e perigosos que podemos discutir, e sua voz importa. Se você entende a gravidade disso, se você quer que a verdade venha à tona, inscreva-se no Pensa Brasil agora e compartilhe este vídeo, porque quanto mais gente souber, mais pressão faremos para que esse caso seja reaberto. A gente se vê no próximo vídeo, fique atento. E não aceite narrativas prontas. Questione sempre.